Quero ler um texto que está lá em João, capítulo 3, no Evangelho de João, e diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre e filho de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente? Jesus respondeu e disse: na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Verso 8 diz assim: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nessa noite quero trazer uma rápida palavra, uma rápida saudação aqui nessa noite. O texto que nós acabamos de ler, ele vai nos retratar muito bem o diálogo acerca de uma das figuras ilustres da Bíblia Sagrada, né? Jesus Cristo e Nicodemos. Quem era Nicodemos, para nós entendermos o contexto desse texto? Nicodemos, ele era um fariseu, doutor da lei, e vivia no Sinédrio. E Nicodemos, ele foi acometido de uma curiosidade. A Bíblia vai nos narrar e nos dizer que ele chega diante de Jesus, trazendo vários elogios para Cristo. Só que Cristo não deixa ser lisonjeado com esses elogios. E ele pega e traz uma contra-resposta para Nicodemos. E a contra-resposta de Jesus era a seguinte: que era necessário que ele nascesse de novo. Nicodemos, não entendendo o que Jesus havia dito, ele traz uma interrogação na sua mente, achando que o homem poderia voltar novamente ao ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez. E Jesus torna a dizer que era para nascer do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada, amados, que me chama a atenção nesse texto é acerca desse novo nascimento. Estamos aqui nessa noite, todos nós tomamos o banho desse chuveiro da regeneração de Cristo Jesus, e hoje não andamos mais pelo que vemos, mas nós andamos pela fé que foi dada por intermédio de Cristo. Todos nós um dia tivemos essa curiosidade de como nós poderíamos ter a nossa caminhada cristã. E a Bíblia Sagrada, ela é bem enfática aqui nessa passagem, e ela nos mostra muito bem acerca de uma figura, né? Acerca do Espírito de Deus. Quando se fala do vento, ele sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe onde vem e para onde vai. Assim é todos aqueles que é nascido do Espírito de Deus. Nós, amados, que fomos chamados por Cristo, nomeados pelo Senhor, separados por Deus, um dia tivemos em nosso coração essa decisão crucial, importante, de nos rendermos aos pés de Cristo e entregar a nossa vida ao Senhor. A Bíblia vai dizer que o velho homem ficou para trás, e a partir dessa decisão, uma nova criatura nasce para Cristo Jesus. E nós, recebendo esse banho, esse chuveiro da regeneração, hoje não vivemos mais pela carne, mas nós vivemos mediante o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos conduz, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá força,
porque é Ele que nos direciona para onde quer que nós andamos. Bem certo é que hoje há muitas pessoas que já não andam mais debaixo da direção do Espírito Santo. Há muitas pessoas que estão vivendo, assim como Nicodemos teve esse questionamento, estão vivendo dentro da casa de Deus, às vezes até confessam ao Senhor, mas não deixam de ser guiados pelo Espírito Santo. E ser guiado pelo Espírito Santo requer de nós uma determinação crucial, porque precisamos renunciar ao nosso eu, precisamos largar aquilo que satisfaz a concupiscência da nossa carne, o desejo do nosso coração, e passar a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E nem sempre, quando somos guiados pelo Espírito de Deus, às vezes é da forma que nós imaginamos, às vezes não é da forma que nós pensamos, às vezes os projetos, os planos de Deus, a rota traçada pelo Senhor, às vezes ela vem na contramão daquilo que nós desejamos, às vezes vem na contramão daquilo que nós queremos para a nossa vida. E Deus, Ele sempre tem o melhor para a sua igreja, sempre tem o melhor para o seu povo. Eu nunca vi na história da humanidade alguém ser guiado debaixo da direção de Deus sofrer consequências, mas eu vi o mesmo que passa momentos turbulentos, mesmo que passa momentos a qual a gente olha para o céu e vê tudo trancado, o céu de bronze, achando que Jesus virou as costas para nós. É nos momentos mais difíceis que nós conseguimos ver a manifestação do Espírito Santo de Deus. E é nesses momentos que Ele traz a nós experiências, que Ele traz a nós cada dia mais amadurecimento cristão, que Ele traz a nós vida de testemunho para contar. É nesses momentos que o Espírito Santo de Deus, Ele passa a nos guiar de uma forma que nós venhamos confiar mais no Senhor. E eu aprendo aqui algumas verdades nesse texto, olhando para esse relato, para esse diálogo de Jesus com Nicodemos. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que esse vento que a Bíblia nos traz, ele é soberano. Nós não andamos, amados, como nós queremos. Assim como esse vento, ele não é direcionado por palavras humanas, ele não depende de conselhos humanos, ou nem da mão do homem para ele ser direcionado. Assim é o Espírito Santo de Deus na vida de todos aqueles que um dia confessaram a Jesus e se renderam aos seus pés. O Espírito Santo do Senhor, ele é soberano. Ele não precisa da minha ideia de como eu quero que ele haja. Ele age porque ele é soberano em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E diante dessa soberania de Deus, Deus, ele sabe o melhor para cada um de nós. Ele sabe o que nós necessitamos. E o Espírito Santo de Deus, ele sempre quer o melhor da sua igreja. Ele sempre quer o melhor para o seu povo. Ele sempre quer o melhor para cada um de nós. Outra coisa que eu aprendo é que o Espírito Santo de Deus, que traz aqui a analogia do vento, ele é livre. Ele não é preso em sistema. Ele não é preso na maneira em que nós vivemos. Ele age da forma que ele quer, para a pessoa que ele quer, aonde ele quer, para quem ele quer. O Espírito Santo de Deus age no trabalho, ele age na faculdade, ele age dentro de casa, ele age quando nós reunimos para adorar o Senhor. Ele é livre e ele age na nossa vida na hora que ele quer, para quem ele quiser. Louvado seja Deus. Sabe, aqueles momentos que são raros, mas acontecem, que às vezes nós somos acometidos por uma ordenança do Espírito Santo. Às vezes sentimos no nosso coração o desejo de falar algo para alguém, e às vezes levamos o recado de Deus para casa e não verbalizamos.
estamos negando a ação do Espírito Santo de Deus, estamos domesticando Ele na nossa vida. Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu ajo? Será que eu não ajo? Às vezes Deus faz coisas grandiosas e maravilhosas em nossas vidas e não temos ao menos a gratidão no nosso coração de testemunhar, com a finalidade de trazer para a vida da igreja uma experiência e fazer com que a fé do povo de Deus venha aumentar. Às vezes queremos domesticar o Espírito Santo do Senhor, às vezes queremos determinar a hora de agir, para quem agir e de que forma ele vai agir. Quantas vezes ele vem de uma forma íntima, quantas vezes ele vem de uma forma particular, através de uma mensagem, através de um louvor, através de um joelho dobrado, através de uma palavra profética, e às vezes endurecemos o nosso coração e não damos ouvidos à voz do Espírito Santo. Outra coisa que eu aprendo aqui é que o vento do Espírito, ele tem uma voz, ele tem um direcionamento, e esse direcionamento desse vento do Espírito, essa voz que ele tem é com a finalidade. O Espírito Santo de Deus, ele age na nossa vida é com a finalidade, além de nos edificar espiritualmente. Uma das maiores finalidades que nós temos no Espírito de Deus agindo no nosso meio é que nós venhamos ser testemunhos oculares de Cristo Jesus. Sabe, se depender de mim, de você, jamais nós teríamos coragem, às vezes, de nos levantar em meio a uma praça, às vezes de nos colocarmos de pé em um terminal rodoviário para pregar o Evangelho, às vezes nos colocar de pé diante do nosso ambiente de trabalho para falar de Jesus. Se dependesse de mim, de você, vamos ser sinceros, nesse momento nós estaríamos em casa, descansando, porque o dia foi atribulado, às vezes foi um dia de sol causticante no serviço, e eu creio que muitos de nós estamos aqui cansados, mas o que impulsiona eu e você vir aqui essa noite não é para olhar para o nosso irmão, não é para bater crachá e dizer para o pastor, para a liderança, eu vim do culto, mas principalmente porque alguém fala dentro de você e diz que nós temos a necessidade de ouvir uma voz para nós permanecermos firmes. É bom quando ouvimos aquilo que satisfaz o nosso ego. É gratificante quando ouvimos mensagens que faz com que venhamos acrescentar a nossa fé e acreditar que o nosso Deus é um Deus da provisão. Mas o melhor é quando Deus ele nos visita no meio do vale, no meio da prova, quando não tem, quando deixamos de acreditar, quando deixamos a esperança ficar de lado, aí Deus se manifesta através do seu Espírito, ele traz ao prumo do Senhor. É nessas horas que passamos a entender a voz do Espírito Santo de Deus. E eu quero finalizar essa palavra aqui dizendo algo para a igreja. Vamos continuar perseverantes. Dias maus estão vindo. Homens, mulheres, jovens, crianças, anciões, estamos sendo acometidos pelo vento de falsa doutrina. Nós podemos identificar, amados, segundo a palavra, que nem todo vento é de Deus, nem todo movimento é do Espírito. Lembra quando Jesus estava atravessando para ir para a cidade de Gadara? Aquele vento que sobreveio sobre aquela embarcação não era de Deus, porque eles bem sabiam que Jesus ia atravessar para fazer uma obra grandiosa, e sobreveio sobre aquele mar uma tão grande tempestade, tão grande vento, a ponto de querer naufragar todos que estavam ali. Só que mesmo assim,
diante daquela tempestade, Jesus estava no meio. Lembra também de quando a Bíblia Sagrada vai nos narrar muito bem que nem todo vento. Podemos observar quando o apóstolo Paulo ele chega ali à cidade de Éfeso, ele alerta um jovem chamado Timóteo para ele tomar cuidado sobre os vendavais de falsas doutrinas diabólicas que têm se entronizado dentro da igreja com a finalidade de desviar o povo de Deus. Estamos vivendo dias difíceis, onde muitas vendavais de doutrinas, muitas ideologias têm chegado ao nosso encontro. Mas lembre-se que a palavra de Deus, na pessoa do Espírito Santo do Senhor, Ele está de prontidão para nos alertar. Vive intensamente a palavra de Deus. Vive intensamente debaixo da direção do Espírito Santo do Senhor. Porque fazendo assim nós teremos uma vida vitoriosa na pessoa de Jesus. E não há nada melhor para encerrar minha participação. Não há nada melhor na vida de um cristão quando ele consegue identificar a voz que fala com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar cada dia mais e que Deus, na pessoa de Jesus, venha abrir a nossa mente e o nosso coração para viver sob o domínio do Espírito Santo. Amém.